No programa de hoje vamos conhecer a história de Flávio Heitz, para-atleta, atual recordista brasileiro de salto em altura. Ele é um dos melhores do mundo nessa modalidade e já conquistou muitos prêmios representando a cidade de Itajaí e também o Brasil. Depois de representar o país nos Jogos Paralímpicos de Londres e levar a medalha de ouro no ano passado em uma competição mundial nos Estados Unidos, agora ele está treinando para participar das Paralimpíadas do Rio de Janeiro no ano que vem. É com ele que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale. Comigo hoje o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Oi, Lucas. Boa tarde, Lisa. Boa tarde a você de casa curtindo o Viva Voz aqui pela rádio e pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve participar junto conosco aqui, deixando suas dicas, sugestões. Fique à vontade. Temos 3 maneiras aqui. Tem o e-mail vivavozunivale@hotmail.com. Tem também o nosso Facebook, facebook.com/vivavozunivale e o Twitter, o @vivavozunivale. E é isso mesmo, a gente está aqui hoje com o Flávio Heitz, que é para-atleta da Fundação Municipal de Esporte e Lazer aqui de Itajaí. Obrigada pela presença, Flávio. Obrigado pela oportunidade aqui. Bom, são muitas conquistas, né? A gente estava lá pesquisando tua biografia, descobrindo vários prêmios e tudo mais. Para começar essa conversa, o que o esporte representa na tua vida, Flávio? O esporte representa para mim a possibilidade, né? A possibilidade de transformação de uma pessoa que sofreu um baque, sofreu um acidente, sofreu a perda de um membro, a perda de um movimento, ou então que nasceu daquela maneira, representa então a transformação de uma dificuldade em algo bom, em algo benéfico. Não necessariamente que os atletas todos e que todos os praticantes de esporte vão se tornar atletas de rendimento, mas o esporte ele propicia uma qualidade de vida muito grande para as pessoas com deficiência. Legal. O que aconteceu com você? Então, eu com 16 anos de idade tive um câncer ósseo no fêmur, né? Apesar de fazer quimioterapia, não resolveu, eu tive que fazer amputação, né? Ok. E aí, desde de começo, você já pensou no esporte? Como é que foi isso? Então, como eu morava numa cidade um tanto quanto pequena e no sudoeste do Paraná, no início eu me voltei mais aos estudos e ao trabalho, né? 16 anos de idade, uma cidade onde não havia muito incentivo ao esporte. Somente em 2008, então eu fiz a amputação em 2002, somente em 2008 é que eu fui procurar efetivamente o esporte, e em 2009 é que eu vim morar em Itajaí, convidado aqui pelo pessoal do Clube Roda Solta e da Fundação Municipal de Esportes. Bem. Flávio, para ti, o que é mais gratificante em praticar esporte? Mais gratificante é poder, todos os dias, perceber que eu estou vivo, propriamente dito. Porque a gente se depara com muitas pessoas, eu estou depressivo, eu vou me jogar da ponte, eu não sei o que eu faço com a espinha que me saiu na cara. E o esporte, para mim, ele me prova todos os dias e cada vez mais que o limite sou eu quem faço. É a minha cabeça quem impõe para mim. Muitas pessoas presenciam o meu treino, tanto na academia quanto na pista de atletismo, e eles dizem assim, como é que você faz? E eu respondo, como é que eu faço? Porque eu também não sei dizer, eu vou e faço. Um dia alguém propôs para mim, vamos fazer salto em altura? Num primeiro momento eu fiquei meio, assim, uma perna só e tal. Num segundo momento fui convencido e, graças a Deus, foi a melhor coisa para mim. Então, o esporte, ele é maravilhoso. Fala um pouquinho desse foco no esporte, porque a gente imagina que no Brasil a gente tem várias dificuldades que envolvem a cultura, o esporte. Como é ser um atleta no Brasil? Fala um pouquinho de desafios, dificuldades, como é que é isso na tua vida? Então, eu percebo que o esporte ele tem uma diferença muito grande quando se trabalha o rendimento, né? E tem uma diferença entre as modalidades de rendimento. Você pega, por exemplo, as modalidades mais chavecadas pela mídia, futebol, vôlei. Há uma estrutura no país todo, no mundo todo. Aí você passa para modalidades que não têm um retorno de mídia tão grande. O atletismo, tu pega o ciclismo, tu pega outras modalidades que são olímpicas, tanto quanto as outras, aquelas que dão mais mídia, mas você não tem o mesmo retorno e é o mesmo incentivo. Aí você compara, isso acontece nas modalidades olímpicas e nas paralímpicas. Ainda é maior ainda o buraco, porque
Um exemplo é o meu, por exemplo. Eu saí do interior do Paraná em busca de uma estrutura melhor e, graças a Deus, encontrei aqui em Itajaí. Hoje, se eu fosse buscar, eu teria que ir para um centro do Sudeste, uma cidade do Sudeste, um Rio de Janeiro, uma cidade de São Paulo, grande São Paulo, para poder ter uma estrutura melhor. Flávio, como que é classificado para selecionar um atleta paralímpico? Então, o atleta, a pessoa com deficiência, para ela ser considerada um atleta, ela tem que passar por uma avaliação. Desculpa. Uma avaliação onde, dentro dessa avaliação, um grupo de profissionais, fisioterapeuta, médico, educador físico, fisiologista, vão avaliar as qualidades daquela pessoa. Um lesado medular, um amputado, ou alguém que nasceu com uma paralisia cerebral, eles vão ter funções diferentes. E de acordo com essas funções, ele vai ser colocado em uma prova ou outra. Por exemplo, atualmente, amputados de braço acima do cotovelo não estão permitidos a fazer provas de velocidade, somente provas de fundo, porque há é prejudicial a eles, não apresentam o mesmo rendimento. Então, a classificação funcional, que se chama, ela vai classificando os atletas e encaixando ele conforme os critérios e os crivos, né? Já para se classificar para participar de uma Paralimpíadas, por exemplo, você tem que passar por uma banca de classificação internacional, no primeiro momento, e no segundo momento ter o índice. Mas o paralímpico não é igual ao olímpico que você fez lá, vamos supor, no arremesso do peso, o índice olímpico é 12 metros, né, no masculino. No paralímpico não é assim, porque senão você teria que levar todos os atletas que fizeram índice com deficiência visual, todos os atletas com paralisia cerebral, todos os atletas com nanismo, todos os atletas com deficiência no braço, deficiência na perna, cadeirantes. Então você teria um rol de atletas muito grande com índice. O que acontece? O Comitê Organizador Internacional, que é o IPC, International Paralympic Committee, né? Comitê Internacional, ele atribui a cada país, conforme os resultados dos últimos anos de cada país, de cada modalidade, ele atribui um número X de vagas. Por exemplo, a delegação brasileira de atletismo para os Jogos Pan-Americanos de Toronto, que se realizará em agosto, no Canadá, será composta por 45 atletas. 45 atletas num hall de atletas praticantes de atletismo hoje, que passa facilmente a casa dos 1.200 atletas que são ativos, que treinam, que participam de eventos regionais promovidos pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e que participam também dos eventos nacionais. Geralmente o evento nacional gira em torno de 400 a 500 pessoas, ou seja, atletas, praticando o atletismo. E desses 500 que estão em nível nacional, serão retirados apenas 45. Okay. Então, é uma forma deles estarem diminuindo a quantidade de pessoas participantes dos Jogos Paralímpicos. Ô, Flávio, bom, você participou, você teve esse grande feito, você foi para Londres, foi em 2012, né? Foi lá, participou. Eu queria que você contasse essa história, como é que foi essa competição, enfim, o que te rendeu lá? Então, né, eu acho que antes de falar de Londres, é interessante estar contando como que eu entrei no esporte, né? Eu vim para Itajaí em 2009. De 2009 até 2010, eu não comecei já de início no salto em altura. Eu comecei com as provas de arremesso, provas de campo com arremesso do peso e o lançamento do dardo, mais propriamente. Foi quando, em 2010, uma professora ali da Fundação de Esportes, atual coordenadora ali do programa Paradesportivo, a Aline Rita de Barros, ela me convidou, vamos fazer salto em altura? Não, mas eu com uma perna só salto em altura? Como assim? Não, eu tenho um joelho só, eu tenho um tornozelo só, se eu acabar machucando, eu vou ter que ir para a cadeira de rodas e tal. Foi onde ela me convenceu, no final de 2010, a começar a treinar. Por que é importante isso? Porque eu comecei a treinar efetivamente salto em altura no início de 2011. Muito cedo. Ou seja, agora há pouco. As vésperas dos Jogos Paralímpicos de Londres de 2012. E, um ano e meio depois de dar início, eu já estava representando o país na maior competição paralímpica do mundo. E tive a honra de ficar em 5º lugar, com atletas que já praticavam a modalidade há 4, 5, 8 anos. Então, para mim foi uma surpresa. Muitos dizem, foi um sonho estar lá. Até foi, mas eu não cheguei a cultivar aquele sonho.
muitas vezes, muitas pessoas ficam 10, 12 anos correndo atrás de um sonho para poder concretizá-lo. Eu não. Eu caí, vamos dizer assim, de paraquedas, né? Já para o Rio 2016, a história já é bem outra. Opa. E a minha participação lá em Londres foi muito de aprendizado, de estar olhando a estrutura, de estar olhando os meus adversários, de estar aprendendo, convivendo com os melhores para-atletas do mundo, que a maioria deles são brasileiros, como Alan Fonteles, Terezinha Guilhermina, Lucas Prado, Johansen, o pessoal da natação também, que a gente teve uma afinidade um pouco maior. Então, para mim, foi, além de uma emoção muito grande, foi um momento de aprendizado, de experiência. Bom, eu vou aproveitar para complementar, então faça a sua avaliação de como é que está a estrutura e também investimento no esporte paralímpico. Então, vem crescendo cada vez mais, né? Principalmente aí na última década, principalmente, isso teve um salto muito grande. Porque os administradores do esporte nacional perceberam que esse era um nicho que vinha crescendo a nível internacional, aonde numa competição, num mundial, ou numa Olimpíada, ou numa Paralimpíada, os paralímpicos ganham mais medalhas que os olímpicos. Através disso e através dessa necessidade de investimento, foram se criando centros, núcleos de treinamento, foram se apoiando, começaram a apoiar cada vez mais os clubes, que são os responsáveis por diagnosticar um possível para-atleta, são os responsáveis por dar ter o primeiro contato com uma pessoa com deficiência, convidando ele para fazer a prática de um esporte, né? Então, essa estrutura ela vem crescendo cada vez mais. Então, eu visualizo, a partir do momento que eu entrei, de 2009 para cá, já está muito melhor. Principalmente a nível nacional, com uma estrutura, com eventos nacionais acontecendo, distribuídos durante o ano, são três etapas nacionais dentro do atletismo. Até o final do ano, uma estrutura muito legal vai ser construída em São Paulo, que é um centro de treinamento paralímpico, aonde esse centro ele vai contemplar 10 seleções paralímpicas, do atletismo, à natação, ao tênis de mesa, ao goalball, ao futebol de 5, de cegos, ao futebol de 7, aonde essas seleções vão ter ali um norte. Não, a gente precisa concentrar e treinar e avaliar. Vai para esse centro de treinamento. Então, esse centro ele vai ter pista indoor, piscina aquecida, vai ter refeitório, os ambientes de atendimento, né, psicólogo, ambiente de atendimento de fisioterapeuta, massoterapeuta, ou seja, tudo que um atleta e que uma seleção necessita. Comparável à Granja Comari lá da Seleção Brasileira de Futebol. Legal. Eles têm, e nós vamos ter, se Deus quiser, aí até o final do ano. Bacana. Pois é, e como é a estrutura aqui em Itajaí, né? Fala um pouquinho da sua atividade aqui na Fundação de Esportes da cidade. Então, eu tive a grata felicidade de vir para Itajaí lá em 2009 e aceitar o convite, e me deparei com uma das melhores estruturas em termos de esporte do estado, isso com certeza, e isso vem se firmando nos últimos anos, tanto no JASC quanto no Parajasc, né? Mas eu diria que é uma das maiores estruturas a nível nacional. Está entre as 20 melhores estruturas a nível nacional, porque a gente acaba se relacionando com para-atletas, dirigentes de outros estados e outros clubes e outras cidades, né? Então, aqui em Itajaí, há dentro do mundo paralímpico a prática o desenvolvimento de 10 modalidades paralímpicas. Muitas pessoas não sabem, mas existem essas modalidades acontecendo cotidianamente, sendo apoiadas pela Fundação de Esporte e pela Prefeitura Municipal, sendo desenvolvidas com profissionais capacitados que fazem cursos de aprimoração, fazendo aí se tornando, então, a cidade um polo do paradesporto a nível estadual e a nível de Brasil também. Inclusive, no mês passado, no final de abril agora, nós ficamos mais uma vez em segundo lugar nos Jogos Abertos Paradesportivos lá em São Miguel do Oeste. Pô, mas de novo, segundo? Sim. Eram 65 municípios. Pois é. Não, estávamos batendo de frente com uma cidade como Joinville, que o ano passado acabou levando um susto, terminou em 5º, se organizou e esse ano veio para ganhar. Ganhamos de Chapecó, que o ano passado ganhou da gente. Então, Itajaí hoje vem tendo um padrão muito, muito bom, principalmente a nível estadual, porque a gente não leva qualquer um, a gente não leva para fazer número.
Sem contar que a gente participou com 120 atletas contra 165 de Joinville. Isso que eu ia perguntar, tem muito atleta participando ali, treinando na fundação? Então, treinando, nós temos aí cerca de 120 atletas hoje, treinando cotidianamente, 2, 3 vezes por semana, e foram esses atletas que representaram a cidade lá nos jogos, em São Miguel do Oeste. Então você pega Joinville, com a quantidade de habitantes que tem a cidade, né, mais de 1 milhão de habitantes, com uma delegação composta com mais de 160 atletas, perante uma cidade igual a Itajaí, com 200 e poucos mil habitantes, e com uma delegação de 120 atletas, ou seja, só foi quem realmente estava treinando, quem realmente tinha capacidade de render, de trazer pontuação e medalhas para a cidade. Flávio, vamos fazer um intervalinho? Daqui a pouco a gente volta a falar com o Flávio Heitz, Lucas. É isso aí, a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí, o Viva Voz volta já. Já voltamos, a nossa conversa hoje é com o paratleta Flávio Heitz. Ele é atleta que treina aqui na Fundação Municipal de Esporte e Lazer de Itajaí. Muito bem, Flávio, como é que está o treinamento para as Paralimpíadas no Rio agora em 2016? Então, o treinamento ele é cotidiano, né? Ele é diário. Então, em muitos dos dias ele acaba sendo em 2 períodos no mesmo dia, né? Então, hoje eu estou com um professor chamado Sidney Reinhold, ele é um ex-atleta de salto em altura, e ele mora em Timbó, aqui numa cidade próxima a Blumenau, e é ele quem me passa os treinamentos. Então, hoje, em média, eu faço de 8 a 9 treinos semanais, divididos em 6 treinos na pista, dividido entre força e técnica, e 3 treinos de academia. Então, hoje de manhã eu estou aqui todo dolorido, e o treino ele está efetivo e muito focado aí nos jogos do ano que vem. Flávio, você vai competir só em salto em altura, que eu vi aqui também que você também participa de handebol também, né? Então, em nível olímpico, paralímpico, né, a minha prova ela é o salto em altura. Eu já cheguei a praticar, como eu disse anteriormente, outras provas do atletismo. Basquete também, né? Se não me enganado aqui. Também. Mas isso num passado aí onde a gente fazia de tudo um pouco, né? A partir do momento que eu ganhei um pouquinho mais de respaldo e de volume e de retorno com o salto em altura, eu acabei abdicando um pouco dessas outras modalidades que eu vinha praticando. Então, eu já pratiquei, eu comecei, na verdade, no handebol em cadeira de rodas, eu já joguei basquetebol em cadeira de rodas, eu já competi a nível nacional no paraciclismo, no tênis em cadeira de rodas. Então, eu procurei experimentar várias modalidades nesse meio tempo, enquanto eu me aprimorava no salto em altura. Hoje, eu não consigo mais me dedicar a outra modalidade, porque ela acaba sendo prejudicial ao salto em altura, né? Acaba atrapalhando. Okay. Mas eu já pratiquei sim. Legal. E confesso que algumas delas me deixam ainda me deixa saudoso aí em voltar a praticá-las. Legal. Agora, Flávio, fala um pouquinho aí para as pessoas que de repente têm vontade, mas ainda têm medo. É possível entrar em contato com a fundação? Tem espaço para mais pessoas participarem ali? Com certeza, o espaço ele é público, ele é gerido aí pela Fundação Municipal de Esportes, né, uma autarquia municipal. As verbas elas vêm diretas aí da prefeitura municipal. Então, quem tiver algum parente, algum filho ou um vizinho que tem alguma deficiência, seja ela física, seja ela visual, ou seja ela intelectual ou auditiva, pode estar procurando a Fundação Municipal de Esportes, a coordenadora do programa paradesportivo que se chama Aline Rita de Barros, e procura ela, fala, eu tenho um vizinho assim, ele não tem um braço, ele não tem a perna, ele não enxerga direito, ele tem uma dificuldade aí no andar, ele anda de cadeira de rodas. Como eu disse antes, nem toda pessoa com deficiência se tornará atleta, mas isso pode ser muito bom para ela enquanto qualidade de vida, porque as pessoas elas se auto-preconceituam. Elas dizem, a primeira coisa assim, eu não quero, eu não posso, não é nem eu quero, eu não posso, eu não consigo. Como assim? No primeiro momento meu foi dizer, eu não posso, eu não consigo, vou me machucar. E olha onde eu cheguei. E olha ainda os saltos que eu ainda vou dar daqui para frente, né? E minha primeira reação foi dizer não, mas todo mundo tem aí os seus limites e as suas barreiras que podem ser quebradas através do esporte. Nós temos vários exemplos de pessoas que ficavam em casa, não tinham vida social, não saíam à rua, a não ser que fosse uma emergência, e hoje têm uma vida ativa.
tem um hall de amigos Claro. que também praticam um esporte que ele pratica, ou seja, a pessoa ganhou uma outra vida, um outro sentido à vida. Então, procurem lá a Fundação de Esportes, ela fica anexo ao ginásio Gabriel Colares, atrás da prefeitura, ou então liguem pelo telefone 3348-1473, eu tenho certeza que serão muito bem atendidos, e quem sabe aí ano que vem a gente possa competir juntos aí, né? Legal. Ou no próximo Parajasc. Muito bom. Flávio, não posso deixar de perguntar, já que você tocou no fato de você mesmo, a princípio, ter tipo uma espécie de preconceito com a possibilidade. Como é que as pessoas veem ainda quando você fala que é um atleta paralímpico? Como é que as pessoas como é que as pessoas interagem nesse momento? As pessoas ficam surpresas, principalmente quando elas entram em contato com a prova que eu pratico, né? Geralmente, a primeira situação é achar que eu perdi a perna por um acidente, o que não aconteceu, foi um câncer, né? E num segundo momento, a partir do momento que eu conto o que eu faço, as pessoas ficam incrédulas, as pessoas começam a dizer umas para as outras assim, ó, como que eu não faço isso? Eu não consigo fazer isso. Como que ele faz? Então, as pessoas acabam se espelhando em mim e muitas vezes mudando as suas vidas, atribuindo novas práticas cotidianas, conhecendo outras modalidades, outras práticas esportivas através desse contato, não só comigo, mas com todas as outras modalidades. Por exemplo, hoje nós temos uma equipe de tênis em cadeira de rodas, que pratica junto ao Itamirim Clube de Campo. E as pessoas que passam ali, que são adeptas a essa modalidade, muitas delas não conhecem. E o jogo é o mesmo. A única diferença é que a pessoa está numa cadeira de rodas. Muitas dessas pessoas sentam na cadeira de rodas, não conseguem sair do lugar. Claro. Ou ela toca a cadeira, ou ela bate na bola, ou ela segura a raquete. Então, as pessoas não têm... primeiro, que elas não têm noção como a gente se vira para fazer e executar essas práticas. E outra, que elas, no nosso lugar, elas perdem totalmente a noção, totalmente... perdem o jeito de fazer as coisas. Então, é bem interessante a reação que as pessoas têm quando elas entram em contato, não só comigo, mas com todas as modalidades aí adaptadas. Bacana. Flávio, você estava falando que tem um trabalho bacana nas escolas também, né? Conta pra gente melhor. Existe um evento nacional que chama-se Paralimpíadas Escolares Nacionais, Paralimpíadas Nacionais Escolares, e para participar desse evento tem que ser feita uma triagem a nível estadual. E aqui em Itajaí, através do apoio da SDR com a Fundação de Esportes, os professores que trabalham com o rendimento, com todas as modalidades que eu já falei, se não me engano será em junho, o Parajesc será em Chapecó. Então a gente vai às escolas, pega a listagem dos alunos com deficiência, vai e convida eles. Fulano, a gente está com um projeto assim, uma competição em tal data, você não gostaria de treinar? Muitos atletas hoje que compõem as equipes adultas saíram desse projeto, saíram dessa triagem, dessa filtragem desses alunos que estavam nas escolas, que a única atividade deles era estudar. E muitas vezes, na própria escola, o professor de educação física não sabia o que fazer com aquele aluno. Ele tem uma deficiência, ele não pode participar da aula de educação física. E muitas vezes, inclusive, a vida social desses atletas, que antes eles eram subjugados como incapazes, como diferentes, como incapacitados, basicamente, no momento que ele retorna com uma medalha no colégio, a receptividade, a mudança do convívio social, da visão que os alunos normais, ditos normais, sem deficiência, têm deles, muda da água para o vinho. Porque eles demonstram que eles também podem fazer, eles também são capazes, dentro das possibilidades, é claro, mas podem. Então, hoje, dentro aqui das escolas de Itajaí, existe muita criança, existe muito adolescente que poderia estar praticando uma atividade física, uma modalidade e, quem sabe, futuramente representar a cidade numa competição. Infelizmente, a gente ainda tropeça na questão da família, que super proteciona a sua criança, achando que ela é frágil, achando que ela vai se machucar, achando que ela é incapaz, propriamente dito. Essa superproteção, ela acaba sendo negativa para nós. Mas a gente, com calma, com carinho, mostrando o que já deu certo, os atletas que nós possuímos, a gente consegue quebrar esse gelo e muitos a gente já conseguiu aí formando uma família, com certeza. Flávio, eu queria fazer uma pergunta rápida aqui agora. Tu falou que a princípio não tinhas ambição no esporte. E hoje, tem? Hoje eu acordo pensando em esporte. Eu almoço pensando em esporte.
Eu vou dormir pensando em salto em altura. Eu vou... Ligo a televisão pensando em esporte, o que está passando. Basicamente, a minha vida hoje é esporte. Não só o meu, não só a minha atividade. Hoje eu sou presidente do Clube Roda Solta, que é uma entidade aqui em Itajaí de pessoas com deficiência física, onde a gente desenvolve as modalidades esportivas em conjunto com a Fundação de Esporte. Então a gente vai até o hospital atrás de alguém, a gente desenvolve aí, paga passagens para viagens, a gente compra equipamento, claro, dentro das possibilidades. Então a minha vida hoje, ela se resume ao esporte, do amanhecer à noite. Bacana. Eu percebi que você sempre frisa a questão social, né? Então, o que me parece é que o esporte acaba desenvolvendo uma autonomia, né, para a pessoa. É isso mesmo, Flávio? Essa autonomia que a pessoa cria, ela é gigantesca. Por quê? Ela passa de um patamar de incapaz, onde ela mesma se enquadra nesse quadro, né? Nessa situação de incapaz, de impossibilitado, de não poder fazer. Ela passa desse quadro, desse nível, para um nível eu posso, eu consigo, e agregando eu quero, que é o mais importante. E a partir do momento que tu quer alguma coisa, tu corre atrás. Tu move, tu corre, tu pede ajuda, a partir do momento que tu quer. Só que para tu querer, tu tem que se sentir apto a fazer aquilo. E essa mudança, ela é perceptível, assim, em 99,9% das pessoas que não eram atletas e passam a praticar um esporte. Não necessariamente, como eu frisei antes, que eles vão ter um rendimento através daquilo. Mas somente a convivência, somente a desenvoltura física, o convívio com pessoas com a mesma situação já dá uma evolução social, pessoal, de autoestima muito grande para essas pessoas. Show de bola, já tô tua fã, vou ficar te acompanhando aí. Vamos ver o que vai dar aí nas Paralimpíadas. Tem Toronto, a primeira. Qual é o próximo calendário? O calendário desse ano, ele compõe aí, para mim, né, de 3 etapas nacionais, né, do circuito, onde eu vou competir a nível nacional. E de 2 competições internacionais esse ano, que seria o Parapan em Toronto, que é de 7 a 15 de agosto, esse ano ainda acontece um Mundial de Atletismo, que vai acontecer na segunda quinzena de outubro, se não me engano, em Doha, no Catar. Essas 2 competições, elas são de extrema importância para todas as modalidades, inclusive para o atletismo, porque eles são divisores aí e entram no cálculo para definir quantos atletas o Brasil vai poder levar, quantos atletas a Argentina vai poder levar, quantos atletas a China vai poder levar. Então, quanto melhor essas delegações saírem nesses campeonatos, ou o Pan-Americano ou os mundiais de cada modalidade, quanto melhor eles saírem, mais vagas teremos até aí Rio 2016. E é o foco, né, para todo mundo aí, todos os paratletas que eu conheço e que eu desconheço também. Eu tenho certeza que Rio 2016 é a hashtag deles aí, dia a dia. Muito bom. Bacana, a gente conversou com o Flávio Heitz, estamos aqui na torcida. Flávio, vamos terminar por aqui, Lucas? É isso aí, lembrando que você fica aqui na Rádio Univale com o Unirepórter e na TV com a programação do Canal Futura. Esse foi mais um Viva Voz, suas ideias em alto e bom som. Obrigada, Flávio.